Estamos de volta com o segundo bloco, hoje falando sobre o judô da A7. Temos aqui os professores da A7, Sensei Gabriel e Sensei Guilherme, falando sobre essa adaptação do esporte durante a pandemia. E a gente falou sobre a reação, né, da frustração. Quantos atletas estavam previstos para participarem daquela competição em março? Vocês iam para lá em quantos atletas? A Copa São Paulo é dividida em duas fases. A Copa São Paulo da divisão especial, que seria no primeiro final de semana, nesse final de semana, 13 e 14, e a Copa São Paulo divisão aspirante, que seria no outro final de semana, também sábado e domingo. A gente estava planejando ir com volta de 30 a 40 atletas nas duas edições, assim, no total. Assim. Não é um número tão grande em relação à quantidade de alunos que a gente tem, mas é um número que a gente tem uma constância até o ano passado de competidores, né? A gente tem cerca de todos os alunos, a gente por volta aí que são competidores assíduos mesmo, então indo em todos os torneios, por volta aí de 40 alunos. O departamento da A7 sempre trouxe conquistas para Tupã, né, vereador? Sempre representou bem Tupã em competições, vencendo até grandes centros aí, né? Isso, o departamento da CERT de judô, nós temos vários departamentos na CERT e chegamos agora com a presidente do Newton Takahara, hoje está licenciada da CERT, assumiu o Ken de nome, mas ele trouxe várias inovações dentro da CERT, né? Conseguiu estar regularizando as documentações e fazendo aí o chamamento público, atendendo os chamamentos públicos da prefeitura e fazendo esses convênios, não só com o judô, mas como o tênis de mesa, o beisebol. E então estamos aí fazendo esse trabalho para, além de manter a nossa cultura e tradições, a preservação principalmente do esporte, as atividades físicas, as atividades culturais e também a língua japonesa, que nós estamos com a escola ativa no departamento da CERT com o Nihongan. Certo. A partir de que idade é possível praticar o judô? Bom, hoje, assim, a gente tem uma gama de professores, né? Não só eu, o Sensei Gabriel, também como o Sensei Eduardo Marandola, que dá o treino do adulto, vamos dizer assim, né? O treino noturno, e temos também o Sensei Gerson, que é filho do Sensei Teru, né, que ele está atuando com os iniciantes. Então, assim, a partir dos 4 a 5 anos, já tem esse entendimento que ele pode fazer aquele judô que a gente chama de lúdico, né, que é uma coisa mais didática, de expressão corporal, e juntamente já com a filosofia do judô, né, disciplina, ética, respeito. Então, eles vão introduzindo isso de uma forma mais lúdica, claro, porque a criança vê aquilo como uma diversão. E se for uma coisa contrária, dificilmente, pelo fato da nossa... do brasileiro, né, da nossa cultura, na verdade, é muito difícil de ser uma coisa tão disciplinada assim, né? No Japão, a gente tem visto, a gente vê vídeos e acompanha, que já é uma filosofia deles já, né? Essa introdução da criança dentro do esporte e da filosofia japonesa. Não só no judô, já é cultural. Para nós aqui, já é uma coisa mais de geralmente, né, o pai que leva, visando uma melhor formação do filho. Então, com essa idade de 4, 5 a 6 anos, essa fase inicial, e é feito na melhor forma, que ele vai aprender a cair, vai aprender a fazer um rolamento, vai fazer desenvolver o corpo dele, as valências, para que ele possa, no próximo passo, já está começando a aprender um golpe, como cair uma queda mais alta, né, que a gente fala, através de uma projeção. E aí você vai desenvolvendo a criança conforme a didática dentro do judô, né, as faixas, né, que a gente fala. E através desse hábito, desse convívio e dessa iniciativa. Só que assim, a persistência, muitas vezes, assim, né, os pais, a gente sempre fala muito, que a criança vê, né, porque não, assim, não tem como falar assim, a criança vai lá brincar, né, ela vai se divertir, brincar já é uma outra coisa. Então, assim, as atividades que a gente faz para essa fase inicial é nesse patamar. Após
já essa introdução, esse entrosamento, ele já começa a entender o que é fazer um treino, uma luta, a luta em si. Porque todas as vezes entram lá e falam, eu quero lutar. Porque ele acompanha desenho, ele vê esse tipo de coisa, assim, os desenhos japoneses mesmo, ou outra coisa, então ele entende que é chegar lá, segurar o outro, e o judô não tem chute, não tem soco, esse tipo de coisa, né? Então a gente entende que é lutar. E aí a gente vai introduzindo ele a questão, né, do respeito ao adversário, né? Não sei se você não vai jogar, você vai cair também. E ao longo dos anos ele vai entendendo, começando a compreender essa filosofia do judô. E aí quando a gente fala, quando chega mais ou menos na idade ali 9, 10 anos, já começou, você já vê a criança disciplinada, você já vê a criança, dentro de casa os pais já relatam, né? Muitas vezes a criança nem dava ouvido, o pai chamava, tudo, e ali a gente sempre está chamando a atenção para poder fazer aquela questão de disciplina, e eles começam a mudar o comportamento deles, assim, né? E, então, assim, o benefício é ao longo do tempo, a mudança não é do dia para a noite, né? Mas quanto mais cedo introduzir ele no esporte, no caso do nosso no judô, melhor o resultado, melhor a resposta, né? A gente não visa só formar atletas, a gente visa formar cidadãos, entendeu? Em que ele vai ter um benefício, um retorno para a sociedade. O atleta, ele é o resultado de dedicação daquele indivíduo para o esporte. Tem vários fatores, talento, dedicação, determinação. Então, muitas vezes, ele é um excelente aluno, entendeu? Ali, mas no campeonato ele não dá resultado. Não é por isso que ele é um mau judoca, não. Ele é um excelente judoca. Ele entende tudo, ele respeita, ele ajuda o sensei, né? Então, esse é o que vai mais ajudar a gente dentro da academia para formar outros atletas, né? Então, acho que o enfoque principal nosso, assim, né, desse entendimento de judô é formar pessoas, né, que sirvam à sociedade futuramente. Porque tem todo esse conceito da disciplina, como é que você falou, do respeito ao próximo, mesmo sendo uma competição, né? Mesmo sendo um esporte competitivo, Jigoro Kano, né, ele era um pouco contrário a essa parte competitiva do judô, sabe? Ele demorou um pouco para aceitar a parte competitiva, porque ele falava que ele criou o judô para a formação do cidadão, como pessoa, né, com uma autodefesa e como um benefício, uma atividade física, né? E quando ele começou a ver o judô nas Olimpíadas, então ele tinha assim, não que ele não gostava do que estava ali, mas ele tinha que aqui, assim, ó, o judô para mim não é essa essência, a essência dele era outra, né? Mas o judô competitivo, a gente tem uma certa convicção que, assim, que o judô que eu aprendi na infância não é o judô atual. Certo. A gente tem que se modernizar. O judô que o Sensei Gabriel, que é mais novo que eu, aprendeu, já não é mais o que ele aprendeu. Não, já mudou. Já mudou muito. Ele vive numa constância de mudança. A cada 4 anos, depois do ciclo olímpico, a Federação Internacional se reúne e eles começam a debater o que eles podem fazer para melhorar. Mas eles esse melhorar, eles usam o judô competitivo, não é o judô base que a gente fala. Então, assim, cada país tem uma tendência. A nossa aqui é ligado muito grande com a colônia japonesa. Certo? Mas não impede que algumas associações de alguns determinados estados tenham uma ligação, por exemplo, com a parte oriental da Europa, que é um judô mais de força, né? Ou com uma parte do judô coreano, que tem uns malabarismos, que a gente fala assim, umas inovações. Então, a gente, na raiz do judô, assim, que é a questão japonesa, eles mesmos tiveram que sair para o mundo para poder se modernizar. Porque eles viram que se eles ficarem fechados somente no Japão, o judô competitivo deles já não eram... Isso aconteceu na Olimpíada de Londres, em 2012, que eles não tiveram... Acho que tiveram uma medalha de ouro só. Nunca isso tinha acontecido. Então eles falaram, opa, peraí. Então eles passam atrás, né? Voltaram atrás com o pensamento que tinha de que aquilo que eles estavam fazendo era só aquilo e ia seguir aquilo lá, e receberam aceitar novas coisas de países de fora. Não só do Japão, criador do esporte, mas como dos outros que difundiram a modalidade, né?
E vocês falaram da diferença de hoje. Da época de vocês era mais força? Como é que está hoje? Bom, eu vou falar da minha. Fala da sua, a minha... né? Eu tenho alguns anos mais que ele, assim, né? Da minha época, assim, de quando eu iniciei o judô, eu tive uma gama de professores muito grande, mas a base era o judô japonês mesmo. Né? Eu comecei com o judô em 1986, ali na CERT, então, assim, era incrível, mas o tamanho do tatame era 1/4 do que é hoje na academia, e tinha quase 400 alunos ali, sabe? Então, assim, tinha quase 4, 5 horários de treino. Então, assim, você via, assim, né, eu, brasileiro, e muito japonês, muito, assim. Então, era um ou outro brasileiro, assim. Já tinham, mas anteriormente. Mas era 80% era a colônia que estava lá, né? Hoje a miscigenação foi indo, que se eu chegar na academia hoje eu vou encontrar a gente tem 3 descendentes. Sabe? De 3, 4, assim, sabe? Sim, 2 é o... Não, eu falo no geral. No geral, mas a gente fala aqui na nossa, aqui na CERT, a gente tem 2 descendentes. Então, assim, quando comecei, era um método de treino. Então, assim, até de disciplina. Né? Eu não podia nem olhar para o sensei direito, assim, né? Você falou, já é bravo sem respirando, a gente brincava assim, né? Então, mas é o judô que ele aprendeu como forma de ensino. Né? Então, assim, era um método diferente. Se eu aplicasse o judô que eu aprendi de início, hoje, eu não conseguiria. Não conseguiria uma aula. Entendeu? Então, assim, não que é diferente a questão disciplinar. A disciplinar, não. Mas era muito mais, assim, punitivo, era muito mais rígido, sabe? Assim, não se questionava o professor em nada. Em nada. Então, assim, se você falou, era lei. Não importa. Se você fala, mas eu acho que é errado. Mas ele falou, é isso. Então, assim, hoje não. Hoje já tem um entendimento. Você orienta, e muitos pais às vezes se questionam, você fala, orienta. Você até justifica, mas de uma forma mais branda. Olha, aqui em cima a gente faz, visando isso, até por um conhecimento maior dos pais que acompanham o dia a dia, né? Já do CC Gabriel já foi um pouco mais diferente, né? Ciciteiro já estava com mais idade, assim, peguei treinos com ele ainda, mas ele já não era aquela pessoa rígida, fechada, como ele era antigamente. Assim, nos últimos anos de vida dele, quem convivia com ele e conviveu com ele há 20, 30 anos atrás, era uma mãe. Falava assim, o que é isso? O que aconteceu com o sensei? Eu falava, sensei, sentava às vezes do lado da cadeirinha dele lá e falava, sensei, como a gente muda, né? Eu fiz assim, como a gente muda, né? Aí ele mesmo falava assim, sensei Guilherme, não dá pra ser como era antes não, né? Porque eu cansei de ficar, eu fiquei uma vez só, né? Ajoelhado no cimento lá, quase 2 horas, porque eu ri no meio do treino, assim, né? Tava treinando junto com o menino contapeado e eu ri, ele sentado brincando no treino, fiquei lá, falei, rapaz, nunca mais eu faço isso, né? Mas eu tive isso, não lembrou como meu pai ainda, né? Mas hoje não pode fazer. Mas ele mesmo comentava esse tipo de coisa, eu falei, não, a gente não pode mais fazer, muda muita coisa, assim, os filhos já não são como são os pais, né? Ele falou, hoje os pais... Principalmente os pais não são como antes. Hoje, se você chama atenção, dependendo da maneira que você fala com determinada criança, o pai vai questionar por que você chamou atenção. Mas ele não fez não sei o quê, mas ele não sabe o filho que tem. Porque esses pais que fazem isso, geralmente são aqueles que chegam lá na academia, eu não sei mais o que eu faço. Muitos casos acontece isso. Chega a pessoa, não sei o que eu faço mais, o pai e a mãe, né? E aí, vamos supor, o filho tá, conserta pra mim. Eu falo, pai, é o seguinte, aqui nós temos assim, assim, assim. E eu converso com ele também, falo, olha, se na sua casa, mamãe, deixa, aqui que você não pode. Então, assim, a abordagem tem que ser diferente. Mas não vai deixar da criança começar a criar bagunça. Não tem como. Porque é uma coisa que o CCTero falava muito, assim, ele falava do jeito dele, né? E é uma coisa que a gente leva. Uma maçã podre no cesto, né? Ele vai estragando os outros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa maçã podre. Ou eu tenho que cortar essa... Então ele explicava muito isso, você falava dessa parte, então, e é real, né?
Então, hoje a gente identifica, vê que a gente chama o pai e fala, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Nós vamos tentar fazer tal coisa. Então, o senhor não estranha. Porque a criança chega em casa e conta a verdade dela, né? O que ela entendeu. E não é o objetivo que a gente está querendo colocar. E a gente tem que entender que didática, ensino, hoje em dia é quase uma negociação. Mas os pais têm que estar junto, aliado com o professor. Certo. Sabe? Se ele quer o resultado da criança lá na frente, é agora que ele vai conseguir consertar. Não adianta ele querer depois de uma adolescência, um adulto jovem, e falar, agora eu quero que você arrume meu filho. Não. Aí eu vou falar a verdade. Toda a base de formação dele já vai estar pronta. E Então, para consertar é praticamente impossível. Entendi. Então assim, a gente tem testemunhos de que tem pais que falam, meu filho era um antes do judô e hoje é outro. Mas isso vai muito do quê? Do caráter, da dedicação, do professor que está ali em cima e do pai que está apoiando. Sempre procurando saber os porquê. A gente vai estar sempre respondendo, por que ele fez isso? Foi por isso. Nada é à toa, nada é feito assim de uma maneira em que, porque eu quis. Não. Certo. Tudo tem um porquê. Tá certo. A gente já está com o tempo esgotado. Gostaria de agradecer a presença de vocês, do Gabriel, do Guilherme. Muito legal falar, né, dessas mudanças e principalmente resgatar um pouco dessa história, essa tradição que o judô representa, principalmente como vocês falaram, né? A questão de forma pessoas, né, para a vida, cidadãos, né? Sim. Isso que é importante desse projeto, né? Não só competidores, né, atletas, mas sim pessoas com valores, pessoas com disciplinas. Né? Queria que vocês deixassem alguma mensagem. A gente gostaria de agradecer mais uma vez o convite do vereador Eduardo e da TV Câmara, que sempre abre as portas para o nosso departamento e para o nosso esporte do modo geral. A gente agradece aí a prefeitura, que sempre está junto com a gente, através do secretário de Esporte, Marco Pinheiro, o próprio Chigueiro, quando estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora retornando à Câmara Municipal. De todo o apoio que nos oferece, assim, porque hoje, infelizmente, a parte esportiva não consegue caminhar com as próprias pernas, né? A gente precisa de um apoio do poder público, um apoio do poder privado e a união de todos que estão no meio para poder seguir. Então, assim, mais uma vez a gente agradece, a gente espera que logo tudo volte ao normal, a gente também sente falta, tá lá todo dia, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não esperava. Assim, eu estou há praticamente 20 anos dentro do departamento, o Guilherme está há mais de 30 na modalidade. Então, assim, é coisa do nosso dia a dia. E ficar sem realmente faz muita falta. Então, obrigado pelo convite. A gente está à disposição também de qualquer coisa que precisar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá certo, Guilherme. Agradecer, como você, Gabriel, disse, né, ao Chigueiro, à TV Câmara, né, Ribeirão, que é o coordenador, ao prefeito Carioca, que sempre nos apoiou, secretário de Esportes, Marquinhos, que sempre foi atencioso com tudo das solicitações que nós temos, questão de transporte e também a parte de alunos, assim por diante, o apoio. E de que a gente possa, né, dentro do departamento da CERT, sempre estar levando o nome da cidade. O nome do departamento é uma associação, não é só o departamento, não é só judô. Então, o Newton conseguiu uma façanha muito grande dentro do departamento, que é juntar todos os departamentos num bem comum, né? Antes, às vezes, um caminhar para um lado, para o outro, mas agora está todo mundo dentro do mesmo objetivo. E esse entendimento é primordial para uma associação poder se elevar. E não só o judô, como tênis de mesa, beisebol, né, tem karaokê, sabe, assim, que o pessoal tem esse mesmo objetivo, né, de estar. E em termos, assim, do setor público, o apoio é incondicional e a gente agradece muito a isso. Tá certo. Vereador? Durante esse período com o Newton Takahara ali, nós tivemos várias parcerias, umas com a Prefeitura Municipal e também com o Sim Comércio, com o presidente Milton Zamoro, que através do SESC nós conseguimos trazer o sensei Floriano, que foi o
professor, um técnico da seleção brasileira, que veio fazer uma capacitação com nossos atletas e principalmente com nossos professores da CERT. Também depois, na segunda ocasião, nós conseguimos o Thiago Camilo, também, que foi um medalhista olímpico, veio fazer a capacitação dos professores e dos nossos atletas. Eu acho que o mais importante, que a gente, desde o início do meu mandato, estava trabalhando para fazer a parceria do Comitê Paralímpico com o município de Tupã e com o professor Valdir Berti assumindo a Secretaria de Educação. Foi uma das primeiras ações que ele tomou e fez a capacitação não só dos professores da CERT, mas como da rede municipal e também estadual, regional, capacitando os professores para estar identificando os atletas com alto rendimento. Então, acho que foi um ganho muito grande, não só para Tupã, mas para a região, na questão dos atletas paralímpicos. Então, uma conquista não só da CERT, mas também do nosso secretário de esporte, Marquinhos Pinheiro, e de toda a nossa comunidade aí que foi beneficiada. Tá certo. Mais uma vez agradeço a presença de todos e agradeço você aí de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.